disse, é sempre uma alegria para mim, e eu falo isso com toda sinceridade, é um grande prazer as oportunidades que eu tenho de estar aqui com vocês, que realmente é uma casa que eu gosto muito de vir, né? Não só pela casa, pelas pessoas que aqui estão, os novos amigos. E hoje nós vamos falar justamente dessa casa, vamos falar das dimensões da casa espírita. Porque nós todos viemos aqui, né, semanalmente, às vezes 1, 2, 3 vezes por semana, e é muito... para todos nós é muito natural que a gente possa chegar e ver como são feitas as tarefas, como são feitos os trabalhos da casa, testemunhar o que é feito aqui no plano material. Para todos nós é muito tranquilo fazer isso praticamente no mesmo nível. Mas em se dizer do plano espiritual, nós vamos ter então diferentes graus de sensibilidade e entendimento sobre o que acontece aqui. Ou seja, a respeito do trabalho que a espiritualidade realiza, né, desses irmãos que, assim como nós, vêm aqui trabalhar. Só que com uma diferença, né, que eles fazem trabalhos não somente em nos auxiliar naquilo que a gente se propõe a fazer aqui, mas eles fazem muito mais. Eles fazem trabalhos fundamentais para manter o equilíbrio, tanto individual como da casa. E muitas vezes são trabalhos que a gente nem toma conhecimento deles. De maneiras que o que acontece aqui no ambiente espírita é muito maior do que a gente possa imaginar, né? E que a casa que a gente vê aqui, ela realmente vai se estender muito além dessas paredes que a gente está vendo aqui. Então eu vou convidar vocês para entrarem nessa casa hoje, logicamente não fisicamente, mas mentalmente, fazer uma visita a essa casa com um olhar diferente, tá? Ou seja, enxergar uma realidade além do plano que normalmente nós nos relacionamos aqui. A gente vai olhar então essa casa sobre uma dimensão espiritual, tá certo? E ver que realmente as atividades não se restringem a essas paredes que a gente está vendo. Agora, o mais importante dessa visita, o objetivo dela, né, das dimensões do centro espírita, é a gente nos tornar conscientes de duas coisas. Uma é que nós fazemos parte de uma equipe muito maior. Você está em dúvida disso? E a outra é que nós estamos em um ambiente sagrado, onde o plano espiritual se movimenta de forma intensa e dessa forma nós vamos criar com eles uma intimidade maior. Para a gente não fique somente eles do lado de lá, a gente do lado de cá, sem uma conexão. É preciso que a gente crie essa intimidade maior a partir do entendimento do trabalho, pelo menos superficial, né? A gente não pode ter esse conhecimento profundo ainda, mas a gente pode ter um conhecimento superficial do que eles fazem aqui. E criarmos essa intimidade com esses tarefeiros que, na verdade, são trabalhadores como nós, voluntários como nós, que vêm a essa casa atendendo à orientação de Jesus que fala: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então nós todos fazemos parte dessa equipe. É difícil para a gente dizer para vocês, e até mesmo ter conhecimento da estrutura espiritual de uma organização como essa. Tá? Principalmente a gente que não frequenta aqui diariamente, né? Mas pelas informações da literatura espírita, a gente pode trazer aqui, sem muita dificuldade, uma compreensão maior do que acontece no plano invisível de uma casa espírita. E a gente pode começar falando, por exemplo, da direção espiritual. Toda casa espírita tem uma direção espiritual, né? Assim como vocês têm o presidente, o vice-presidente, né? Tem as pessoas que chave de cada tarefa, que coordenam cada tarefa, eles também têm a direção espiritual e o líder de cada tarefa que é desenvolvida aqui no plano espiritual. E normalmente essa direção dessa casa, a direção espiritual, ela já é uma direção espiritual mesmo antes da casa ter sido formada. Porque é muito comum a gente ver nos livros espíritas exemplos de casas que foram primeiro criadas no plano espiritual, depois materializadas aqui na Terra.
Então a gente tem essa notícia de que muitas vezes a direção da casa ela já vem antes mesmo da nossa direção aqui. Né? Então eu não conheço, por exemplo, a história dessa casa, da fundação dela. Não sei quando ela foi fundada, quem foram os fundadores, mas eu tenho certeza que foi um trabalho de muita luta, porque todos são. E eu sei também da dificuldade que foi, por exemplo, ter mantido essas portas abertas durante a pandemia. A gente mora nos Estados Unidos, a gente pode, se a gente não sabe, a gente pode imaginar o quanto custa o aluguel de um espaço desse tamanho. Então, a gente sabe das dificuldades que foram, da luta que foi para fazer com que esse dinheiro aparecesse de algum lugar, para que pudesse pagar o aluguel e manter a casa, mesmo com as portas fechadas, porque não estava funcionando pessoalmente, mas pelo menos aqui ainda esperando a pandemia passar, para que pudéssemos voltar. E com certeza, não foi um trabalho só desse plano. Com certeza o plano de lá também estava encaminhando esses recursos, fazendo com que as coisas pudessem, mesmo com toda dificuldade, acontecer. E a gente está aqui hoje ainda com a casa aberta, né? E aí a gente lá na nossa casa, a gente fala assim, a pandemia para o centro espírita, isso não só aqui, mas no Brasil também, em toda parte, ela foi como um tsunami que passou e as águas do tsunami foram levando as pessoas. Muita gente foi embora e não voltou. E a gente fala assim, as pessoas que voltaram, as pessoas que ficaram, a gente parabeniza porque são rochas que a força das águas não teve a capacidade de arrastar para longe do centro. Então as pessoas que ficaram são as rochas que sobreviveram ao tsunami que foi essa pandemia, né? Então, gente, a gente não tem dúvida em momento algum, a gente não pode ter essa dúvida de que a proteção espiritual dessa casa está presente o tempo todo. Né? Mas aí a gente chama atenção para uma outra questão. Não é suficiente para a gente saber que o centro espírita possui uma proteção espiritual. Porque toda proteção espiritual, magnética, tanto individualmente, né, os nossos anjos da guarda, quanto de grupos como esse, elas têm um limite. E é um limite não porque eles não tenham por nós uma dedicação e um amor incondicional. Não é por causa disso. É porque essa proteção, ela depende, como vocês sabem, da resposta que a gente dá a eles, em termos de estar abertos a essa proteção, de estar conectados com essa proteção que eles nos dão. Então, assim como acontece na questão individual, a questão coletiva também. Se o nosso anjo da guarda não encontra em nós receptividade para os conselhos que ele dá, para o encaminhamento que ele quer dar na nossa vida, a gente cria um limite, uma barreira. Da mesma forma, a casa espírita. Né? Por isso, os espíritos sempre nos orientam a manter no trabalho espírita a vigilância, o ideal superior, o clima de fraternidade entre nós. Né? Faz sentido para vocês? Eu imagino, eu tenho quase certeza que todos nós, trabalhadores espíritas, temos uma vontade muito grande, ou teremos, quando a gente desencarnar, de voltar aqui na casa para ver como é esse lado espiritual da casa espírita. Vocês já pensaram nisso? Eu morro de curiosidade, eu queria ver como as coisas acontecem. Mas espera. Um dia, sem pressa. Com pressa não. Sem pressa. Mas a gente tem na literatura espírita irmãos nossos que frequentaram o centro espírita como trabalhadores e tiveram, após o desencarne, a oportunidade de voltar e aí contar para nós como é, né? Para que a gente possa acalmar um pouco a nossa curiosidade. Então tem um livro chamado Na Seara do Bem, não sei se vocês conhecem, que é do médium Luiz Antônio Ferraz pelo espírito Antônio Carlos Tonini. Ele é muito conhecido no meio espírita, esse livro. Porque o Tonini, né, vamos chamar ele assim, ele volta na casa espírita em que ele frequentava como trabalhador. Ele vem com uma equipe, junto com a equipe de trabalhadores do centro, logicamente, como ele estava chegando ali pela primeira vez, ele estava sendo auxiliado no processo de aprendizagem dele. Então, muitas curiosidades dele foram satisfeitas ali para que a gente também pudesse
participar, né, do conhecimento dele. E ele vai contando para a gente detalhes, como, por exemplo, ele descreve o salão, esse salão aqui que a gente está reunido agora. Né? E ele descreve da seguinte maneira: quando ele chega lá no centro, ele fala assim: como descrever o que eu vislumbrava perplexo e emocionado? Ele ficou tão encantado que ele não tinha nem palavras para descrever. No ambiente da casa espírita, há um outro ambiente interexistente. Se vocês estiveram aqui umas semanas atrás, na palestra que a Mary Lee trouxe sobre o passe, vocês vão lembrar que ela trouxe um slide mostrando o salão, e acima do salão, um outro salão, vocês se lembram disso? Onde haviam cadeiras. Isso me deixou até tranquilo, porque antes eu ficava um pouco preocupado se a gente se misturava aqui, encarnados e desencarnados. Mas como que eu vou saber se aquela cadeira que está vazia ali tem um desencarnado se eu não vou sentar em cima dele? Mas eles vêm dizendo para a gente que é um ambiente interexistente. Eles têm o próprio salão dele numa outra dimensão. Eles não estão sentados nas nossas cadeiras, que são também as pessoas que participam da reunião, os espíritos que vêm, assim como nós, necessitados do esclarecimento, da instrução. Né? E aí ele fala assim: o núcleo de serviço estava todo envolto por um halo de luz protetor. Aí ele começa a falar sobre essa proteção. E aí ele explica a causa desse halo. Ele fala assim: diz respeito a vibrações do ambiente aqui cristalizadas. Olha que interessante. Cristalizadas, quer dizer, uma coisa já sedimentada. Um ambiente onde está-se o tempo todo falando de amor, de caridade, de consolação, lembrando as lições de Jesus, falando de espiritualidade. A vibração que vai criando nesse ambiente vai cristalizando essas energias, esse halo de luz protetor do centro. Aí vai trazendo uma informação muito importante, se vocês pensarem. Porque a gente sempre fica imaginando que depende dos espíritos chegarem e fazerem um halo de proteção na nossa casa. Né? A gente sempre pensando se a nossa casa ou uma outra casa tem uma proteção a partir de que os espíritos vão lá e criam uma proteção para a casa. Mas a gente vai vendo que é um trabalho de parceria. Eles fazem a proteção, sim. Eles têm trabalhadores, eles têm até mesmo tecnologia para proteger o centro espírito de ataques. E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas a gente vai observando pela colocação aqui que essa proteção é criada pelo que acontece aqui dentro. Pela resposta que a casa espírita dá a essa proteção. Então ele fala assim: pensamento é vida. Olha que interessante isso. E as atitudes mentais das criaturas se exteriorizam. A gente não tem dúvida disso, né? Plasmando o ambiente espiritual que lhes corresponda às inclinações. Agora vamos pegar essa mesma frase para explicar a existência das ondas inferiores da espiritualidade. O umbral, como chama André Luiz. Olha como a gente explica o umbral com a mesma frase. Pensamento é vida e as atitudes mentais das criaturas se exteriorizam, plasmando um ambiente espiritual que lhes corresponda às inclinações. Então eu trouxe isso assim para a gente não ter dúvida de que isso é um trabalho que depende de nós. A proteção espiritual da casa, porque é a partir do que nós exteriorizamos aqui é que esse ambiente vai ser formado. São resultantes do trabalho edificante das orações, do pensamento retilíneo e da mensagem consoladora que há anos tem sido veiculada para proveito de quantos venham a esta casa de Jesus. Então, mais tarde, ele vai explicar também que esse halo energético que protege, que está ali presente no salão, é o mesmo halo energético que protege a casa espírita do lado de fora de ataques de espíritos que não tenham, que estejam com intenções diferentes do que a gente tem aqui, né, que queiram realmente prejudicar o trabalho. Então ele diz que formava essa mesma proteção do lado de fora do centro. E a pergunta é, né, proteger contra quem? Quem é que quer bagunçar essa casa, né? Primeiramente, aqueles que não querem ver as suas vítimas libertas
do seu próprio jugo. Então, eles não querem que as pessoas venham aqui, que sejam libertadas da influência deles. Então, eles querem bagunçar. Eles querem fazer esse tipo de ataque ao centro. Outras situações também podem ser de um espírito que é um pouco mais sutil, de um espírito, né, necessitado, que sabe que essa casa é um local sagrado, que já tem notícia de outras pessoas que se recuperaram vindo aqui, de outros espíritos, mas não estão ainda em condição de receber esse auxílio. A presença deles aqui dentro seria mais prejudicial do que realmente poderia ajudá-los. Então, esses também não são temporariamente autorizados a entrar. E aí possa parecer muito estranho isso, para quem não esteja acostumado com a literatura espírita, mas se a gente for relembrar o livro Nosso Lar, de André Luiz, a gente vai se lembrar do caso daquela mulher que chega na porta do nosso lar e quer entrar, né, se fazendo de uma pessoa bastante necessitada. Mas aí o André Luiz fica até preocupado, fala, como assim vocês não vão deixar ela entrar, né? Aí ele fala, não, mas aprimora a sua visão espiritual e preste atenção para você ver o que esconde por trás dessa feição amiga que essa mulher, necessitada que essa mulher está apresentando. E aí, quando eles falam para ela que realmente não teria como ela entrar, ela vira outra coisa, né? Ela realmente se mostra como ela é. Então, eles vão explicando que nem sempre a ajuda é possível naquele momento. É preciso que a pessoa chegue num certo ponto para que ela possa ser ajudada nesse sentido. Não que ela não esteja sendo ajudada de uma outra forma, mas para entrar num ambiente desse, ela já teria que estar numa certa condição ou ela vai causar desequilíbrio. Então, a gente percebe que existe a necessidade desses trabalhadores que estão lá, do lado de fora, também, protegendo a casa e filtrando, fazendo uma espécie de filtro de quem entra e quem não pode entrar ainda, né? Nos protegendo dessa forma. E aí eles vão dizendo para a gente que essa proteção, esse halo energético é que mantém essa casa, justamente por consequência do que é feito aqui. E aí, dessa forma, né, eles vão trazer para a gente que a gente vai entender que a ausência dessas coisas colocaria o centro em condição vulnerável para receber esses ataques. Como, por exemplo, né, a gente pode citar aqui a ausência de fraternidade entre as pessoas que frequentam a casa, maledicência entre os membros, né, divisões, a falta de respeito entre os trabalhadores, dissensões que causam mal-estar no grupo e acabam tirando esse clima de fraternidade, né? Tudo isso enfraquece a proteção e torna esse centro, então, mais vulnerável ao ataque das sombras, né? Com certeza, eu tenho certeza que aqui isso não acontece, graças a Deus. Mas todos os centros, assim como o que eu frequento e todos que eu já frequentei desde criança, a gente viu passar por situações dessas. É muito natural, porque nós, seres humanos, somos falhos. E se a gente, como eles disseram lá no início, né, a gente baixa essa vigilância, é muito fácil que a gente escorregue para esse tipo de desequilíbrio dentro da casa espírita que cria essa vulnerabilidade. Aí, quando eles conseguem acesso, a coisa fica mais complicada ainda, né? Se nós já somos complicados, com esse acesso fica mais complicado ainda. Agora, os centros espíritas, eles são basicamente, funcionam da mesma forma. Então, o que a gente vai colocar aqui é uma visão geral. A gente não tem conhecimento minucioso de como são as equipes aqui, até mesmo porque isso depende do tamanho do centro, do tempo de existência dele, da quantidade de pessoas que frequentam, depende de um monte de coisa. Mas, basicamente, a gente pode dizer que o centro espírita, os trabalhadores espirituais do centro espírita, assim como nós aqui nesse plano, se dividem em determinadas equipes. E dessas equipes nós podemos, mesmo que sejam com nomes diferentes, ou nomes mais específicos, a gente pode dizer que são basicamente essa equipe de vigilância, que trata da proteção, existe uma equipe de enfermagem ou tratamento espiritual, que é essa equipe que fica
ajudando na hora do passe, que trata nas reuniões de subseção, do atendimento fraterno. E a equipe de esclarecimento, né, que são esses irmãos que estão nos ajudando aqui a lembrar o que a gente preparou e que ajudam em todos os estudos da casa, e a equipe de comunicação. Essa equipe de comunicação, eu não vou dar os detalhes, a gente fala mais um pouquinho para frente. Mas como eu disse, todos os centros são iguais? Não, né? Lógico que não. A gente tem centro no Brasil que tem 200, 300, 400 pessoas assistindo às reuniões. A gente tem centro nos Estados Unidos que é um grupinho de 6, 7, 10 pessoas. Então, qual a diferença que acontece? O importante é que a gente tem em mente que o trabalho é feito de acordo com o grupo. Então, à medida que o centro cresce, também os servidores aumentam, nos dois planos, né? Plano aqui e do lado de lá também é a mesma coisa. O importante para nós e para eles é que essas equipes possam se manter sempre homogêneas. Esse é o mais importante de tudo. Então, ele fala assim, né? O Tonini fala assim, que existe o orientador da casa, o diretor espiritual da casa, ele vai trazendo os trabalhadores no plano espiritual para trabalhar na casa e vai analisando, sempre observando nas tarefas em que eles participam, vai verificando as disposições íntimas, os recursos que eles vão adquirindo e as tendências psicológicas de cada um deles, para utilizá-los nesse ou naquele setor, visando sempre o crescimento espiritual daquele trabalhador. Olha que interessante. Não é simplesmente nós estamos aqui para servir, né? Sempre existe, com relação à direção espiritual da casa, uma preocupação em que o trabalhador esteja trabalhando na área que lhe é melhor para o seu crescimento espiritual. Eu acredito que do lado de cá também a gente, na medida do possível, faz a mesma coisa, né? E, então a gente vai falando dos setores. Vamos falar agora dos setores dos detalhes, né? O setor da vigilância, a gente já falou bastante aqui, então vou ser bem resumido quanto a ele. Mas o Tonini lembra para a gente uma questão que é, nesse banquete de luz, que é considerado o trabalho espírita, a entrada para ele está franqueada aos pobres e aos estropiados. Mas ele também coloca para a gente, como a gente colocou anteriormente, que há os que investem contra o centro, né? Daí eles têm necessidade de terem diversos colaboradores para que a disciplina e a ordem sejam mantidas, como a gente falou, a benefício de todos. E usam aparelhos mesmo, sofisticados. Se vocês leem os livros de Ivone Pereira vai falar para a gente que aqui no plano físico a gente está 100 anos atrás em termos de tecnologia. Então, no plano espiritual, eles têm aparelhos que a gente não faz nem ideia de para que serve e ficaria realmente confuso se a gente visse eles funcionando, porque são coisas muito avançadas para nós. Então, eles usam aparelhos como, por exemplo, eles podem medir o grau de arrependimento da pessoa que está querendo entrar, do espírito que está querendo entrar no centro espírita, para perceber se ele está na condição de ter aquela ajuda, como a gente falou anteriormente. Eles têm aparelhos para identificar isso. Eles podem usar aparelhos também para reter espíritos lá fora, para segurá-los lá fora. Né? Aí a gente pergunta assim, mas por quê? Né? Por que usam aparelhos? Vocês não ficam com essa curiosidade? Por que eles não podem fazer isso com a própria capacidade espiritual deles? Vamos esperar um pouquinho que eu vou responder essa pergunta daqui a pouco. A equipe da enfermagem, como eu coloquei antes, né, que é uma das equipes, é uma equipe que vai cuidar então dessa parte de manipulação de fluidos, de substâncias medicamentosas que eles trazem para atender às necessidades tanto dos espíritos quanto dos encarnados, e realizam até mesmo cirurgias específicas em determinados casos. As tarefas deles, sobretudo durante a aplicação do passe, que eles fazem é auscultar o paciente. Vocês sabem o que é auscultar, né? Na medicina? Auscultar é você pegar um aparelhinho e colocar no corpo da pessoa para ouvir os ruídos dentro do corpo da pessoa. Então, eles auscultam a gente durante o passe para ver as nossas necessidades físicas
e vão trabalhando dessa forma para que o nosso melhoramento, o benefício que a gente vai receber, possa vir da nossa estrutura espiritual para o corpo físico. Eles têm a capacidade de ir muito além do que simplesmente um aparelho que um médico usa, de auscultar as nossas necessidades e muitas vezes trabalhar em coisas, em nós, que nem mesmo chegam a se manifestar. Doenças que talvez a gente poderia ter, que a gente nem toma conhecimento que teria. E eles trabalham nisso aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eles têm esse trabalho de identificar, diagnosticar e trabalhar atuando no perispírito, né? Diretamente no corpo fluídico para que altere algumas disposições para que sejam refletidas na nossa saúde física, né? Com consequências físicas. Uma coisa interessante que ele fala sobre essa tarefa é que essa tarefa tem que ser feita por espíritos especializados. E essa especialização não basta ser apenas na questão do conhecimento técnico. Ela tem que ser indispensável na questão da aquisição de virtudes. Logicamente, né? A questão é um trabalho muito sutil. E aí ele fala assim, olha, isso aqui agora é uma mensagem para a gente. Embora afeiçoado às tarefas do passe, vocês lembram, ele era um trabalhador espírita, surpreender-se-á ao observar esses amigos em serviço. Quantos males orgânicos e psíquicos são evitados? Quanto auxílio é ofertado? Quanto socorro é prestado através da fluidoterapia? Tem alguns livros que eu posso até dizer para vocês, por exemplo, o livro 3.000 Dias de Evangelização. É um livro novo, que eu acredito até que vocês têm aqui na biblioteca. Eu acho que eu vi a outra vez que eu vim. Tinha acabado, não sei. O livro não é sobre o passe ou o atendimento na casa espírita, mas tem tantos lances no livro que vão mostrando como a espiritualidade trabalha dentro da casa espírita, que a gente teve uma companheira nossa que a gente fez esse livro para o Clube do Livro, que a gente lê um livro por mês e depois discute ele. Durante a nossa reunião, uma companheira nossa fez a seguinte conclusão que eu achei bastante interessante. Ela falou assim, as pessoas perguntam por que na nossa casa não tem um trabalho de assistência espiritual. Essa assistência espiritual que ela está se referindo é esse trabalho de trabalho mediúnico, através dos passes, um trabalho específico, um dia onde a pessoa viesse para receber um tratamento espiritual. Ela falou assim, por que na nossa casa não tem esse trabalho? Aí ela falou assim, as pessoas me perguntam isso e eu explico que no momento em que a pessoa bota o pé naquela porta, ela já começa a receber o tratamento. Então não tem necessidade da gente ter um dia para fazer isso, porque a gente botou o pé ali na porta, já está recebendo. A gente está sentado na cadeira aqui, assistindo a palestra. A gente não sabe, não tem noção do que eles estão fazendo. Na hora do passe, parece que é rápido, né? 30 segundos, 1 minuto, o passe acabou. Parece que não aconteceu nada. Mas a profundidade do que pode estar sendo feito ali é uma coisa fantástica. E eles veem e contam pra gente. Não é mais uma imaginação do que possa estar acontecendo. Eles realmente contam, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na frente. A equipe de esclarecimento, então, seria aquela equipe que vem auxiliar nas reuniões doutrinárias, na assistência fraterna, conversando com os espíritos necessitados que aqui vêm. E eles também fazem curso de especialização, porque eles têm que se especializar em 3 aspectos muito difíceis, que é esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. 3 coisas super difíceis, né? Eles têm que se especializar nisso para serem os trabalhadores da equipe de esclarecimento. E o pessoal da comunicação. O pessoal da comunicação é o pessoal que vai tratar desses aparelhos que a gente falou. São especialistas. Vocês viram, por exemplo, quando a gente chega aqui de manhã, aí às vezes, né, vocês fazem um rodízio de quem que abre a porta do centro.
Hoje mesmo a gente estava comentando ali na mesa e elas estavam contando pra gente que quando abrem a porta e entram, é um ambiente tão bom, né? É uma paz que se sente. O que acontece, na verdade, é o seguinte: quando vocês chegam de manhã, abrem aquela porta e entram, eles já estão aqui há muito tempo. Eles já trouxeram os aparelhos, eles já instalaram, sabendo das nossas necessidades, tudo aquilo que vai ser feito durante o trabalho que está sendo realizado aqui agora. Então, eles já prepararam o ambiente para a gente. Então, a gente chega e já sente essa paz, essa coisa, essa energia boa que está sendo feita. Então, tem essa equipe que cuida dessa aparelhagem. Essa mesma equipe também faz visitas a familiares ligados a nós, né? E aos nossos companheiros do plano espiritual também. Fazem incursões às regiões inferiores do plano espiritual visando o auxílio a espíritos sofredores necessitados. E eles fazem também o trabalho de auscultar as nossas memórias, de ler as nossas emoções, de escutar a nossa consciência, vasculhar o nosso mundo interior para saber das nossas necessidades, para então transmitir àqueles que estão trabalhando nas outras equipes. Agora, a resposta da pergunta: por que são necessários aparelhos? Porque eles não vêm, já que eles são espíritos superiores a nós, e fazem o trabalho pela capacidade espiritual que eles têm. Por que precisam de tecnologia para ajudar nesses trabalhos espirituais? Aí tem a resposta nesse livro. Ele fala assim: agindo na crosta, na Terra, né? Onde a ação dos espíritos encontra muitos obstáculos, ou seja, vibrações de encarnados e desencarnados, compacta legião de sofredores que existe no planeta. Em meio hostil, as nossas realizações seriam mais lentas e penosas se não fosse o concurso desses aparelhos. Eles poderiam fazer? Poderiam. Mas os aparelhos ajudam a agilizar o processo e tornar mais fácil para eles. Também há os espíritos amigos que não possuem faculdades espirituais desenvolvidas totalmente. Assim, onde os recursos do espírito se mostram incapazes, utilizam-se dos mais diversos aparelhos com o propósito de agilizar e facilitar o serviço de amparo e auxílio aos dois planos. Certo? Foi bem respondido? Sim. Faz sentido, né? Bom, então, trazendo para a gente esse trabalho de mostrando o centro espírita em suas dimensões, né? Templo, hospital, escola, a gente vai observar também que a oficina é sublime educandário das almas, né? E que o centro espírita é a bondade e a misericórdia de Deus materializadas na Terra em benefício dos homens. Vocês se lembram que quando a gente trouxe o estudo sobre como é a vida no plano espiritual, a gente falou sobre os postos de socorro, né, próximos da Terra, que nos recebem assim que a gente desencarna. Ou mesmo durante o sono, às vezes a gente vai lá fazer algum tipo de tratamento. Então a gente comentou na época que o centro espírita seria a materialização aqui no nosso plano desses postos de atendimento, que é onde a espiritualidade tem o local de trabalho. Agora tem uma outra pergunta interessante a se fazer. Essas tarefas espirituais seriam realizadas em todas as instituições espíritas? Guardam as mesmas proporções? E a resposta é: a cooperação dos servidores espirituais fazem-se constantes em todas as agremiações voltadas ao bem. E a verdade, espíritas ou não. Templos, igrejas dos mais diversos recebem do mais alto o auxílio em favor de quantos os busquem com a sinceridade da fé e os propósitos da renovação. Aí ele vai lembrar para a gente de novo: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. É a palavra de Jesus, né? Agora, com relação às instituições espíritas, na crosta, essa ação espiritual não é a mesma para todas elas, obedecendo às características e os recursos de cada uma. Também são consideradas as necessidades de seus frequentadores. É aquilo que a gente falou no início: o tamanho da casa, a quantidade de gente que frequenta, a quantidade de necessitados que ela recebe nos 2 planos. Então é uma série de fatores em que
vai diferenciar esse atendimento de uma casa para outra. E ele coloca assim também, que uma casa espírita materializa-se na crosta sobre a inspiração do mais alto. À medida que se desenvolve, ampliando as suas tarefas, novos recursos são mobilizados da vida maior sob a assistência de seu diretor espiritual. Então, à medida que a gente vai crescendo aqui, eles vão dando mais recursos para a gente, vão trazendo mais trabalhadores. Agora, eles pedem para a gente considerar uma coisa, tá? Que também a disponibilidade de servidores espirituais obedece à mesma assertiva de Jesus, de que a seara é imensa e os ceareiros são poucos. Também é válida aqui no plano em que nos movimentamos, onde vários tarefeiros acumulam diversas tarefas e responsabilidades. Olha só. Quer dizer, a falta dos trabalhadores não é só desse plano, é do outro plano também. Então, aí a gente vai considerar também com relação à assistência que a casa recebe, de que também há um limite de trabalhadores, né? Então, a gente observa, gente, que a gente falava muito isso logo que a pandemia terminou, a importância que é a gente voltar para a casa espírita. Porque tudo isso que a gente está falando é uma possibilidade que nós temos, né, da misericórdia divina, de vir até aqui e nos expormos a esse ambiente, de estarmos nesse ambiente. Então, os companheiros que assistem à gravação dessa palestra, por exemplo, vão receber as instruções, vão receber as informações, mas não vão estar tendo a oportunidade, como nós estamos aqui nesse momento, de estarmos fazendo esse trabalho dentro de um ambiente sagrado como esse, de estarmos recebendo a assistência que estamos nesse momento. Então, a diferença é muito grande de simplesmente assistirmos às palestras e estar dentro do centro espírita, engajado nos trabalhos. E a gente pensa que não, mas quando vocês realizam essa tarefa de manhã de fazer o café, esse momento fraterno, isso ali já está sendo parte do trabalho que está sendo feito. A vibração que já vai criando, da fraternidade, isso vai formando a coesão do grupo. Então, é um trabalho importante também. Chegar às 9 horas, tomar o café, bater um papo, vai criando a coesão do grupo e vai ajudando também na formação desse ambiente ideal. Então, apenas alguns detalhes aqui, para a gente concluindo o tema. Na prática, como isso funciona, por exemplo, durante a palestra, né? O que acontece durante uma palestra como essa? Existe o guia espiritual do orador, e que normalmente esses tarefeiros que se responsabilizam por essa tarefa de ajudar a nós que viemos aqui falar, eles nos influenciam, né? Mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, quando a gente prepara um estudo para trazer para vocês, a gente não prepara um estudo deixando, pelo menos eu, né, dentro das minhas limitações, deixando lacunas para que eles preencham, né? Ou não preparando o suficiente para preencher durante todo o tempo que a gente tem. Porque não é obrigação deles nos dizer o que a gente tem que falar. O que eles fazem conosco aqui é buscar nas nossas memórias as lições mais apropriadas ao tema que nós estamos colocando. Então, por exemplo, a gente estuda um monte de coisa. A gente traz aqui o resumo do que a gente estudou. E eles vão tirar da nossa memória, vão ajudar a vir à tona aquilo que eles sabem que as pessoas que estão ouvindo precisam de ouvir. Então, muitas vezes a gente está sentado ali e fala assim, nossa, essa palestra foi para mim, né? É o trabalho deles. Porque a gente traz para falar de um jeito e acaba falando de outro, muitas vezes. Então, esse é o trabalho que eles fazem, de nos auxiliar. Então, sempre quando eu vou fazer a palestra, eu elevo o pensamento e peço, me ajuda a lembrar do que eu estudei. Porque até a primeira palestra, né, a gente faz várias vezes a mesma palestra, mas até fazer a primeira, sempre fica aquela dúvida de, será que eu vou conseguir lembrar? Será que eu vou conseguir resumir aquele tema de uma maneira satisfatória? Então, a gente pede, por favor, ajuda, né? Ajuda a gente a lembrar, ajuda a gente a escolher as melhores palavras. Ajuda a gente a ser um instrumento aqui nesse momento, né? Então, esse é o trabalho que eles fazem. E eles veem, se a pessoa tem uma visão espiritual, elas veem se aproximar do palestrante, assim como da pessoa que vem fazer a oração. Porque nesse momento o trabalho já começou com os assistentes, encarnados e desencarnados. Não é? A gente está trabalhando aqui algum tema e vocês começam a fazer uma reflexão dentro daquele tema de uma coisa individual de vocês. O Tonini conta que na plateia tinha uma mulher que tinha tido uma discussão
com a mãe dela durante a manhã daquele dia. E a palestra era sobre tolerância. Como que você ser tolerante pode evitar muitas dificuldades e muitas dores. E aí, à medida que o palestrante ia falando sobre a intolerância, ela ia revendo a conversa que ela teve com a mãe dela. E ele fala assim, que foi formando uma imagem mental do que ela estava pensando. E aí ela começou a rever e começou a condenar a si mesma pelo que ela tinha feito com a mãe dela. E começou a se sentir mais disposta a perdoar a mãe, a voltar a conversar de uma outra forma. Ele fala também de uma outra senhora que tinha... Ele trouxe 2 exemplos de mulher, mas com certeza poderia ser um homem, né? Que tinha uma mancha no coração. Porque ela trazia um ambiente psíquico pessimista, carregado, e aquele pessimismo mental dela estava transferindo para os órgãos físicos dela uma energia escura, densa, e estava se alojando no coração. À medida em que o palestrante foi falando sobre fé, sobre esperança, e renovando o pensamento, o magnetismo dele, aí ele explica assim que havia um magnetismo saindo do orador para as pessoas. Então o magnetismo dele foi acalmando o pensamento dela, foi modificando o pensamento dela. E aí ele foi percebendo que aquela mancha foi desaparecendo do coração. Veja quantos trabalhos são feitos no plano invisível, né, que a gente não tem notícia. Às vezes uma palestra inteira a gente tem 5 minutos em que a gente consegue devagar um pouco e ir num problema que a gente está passando e dar uma clareada naquilo, né? Então são apenas uns aspectos dos trabalhos espirituais. Mas, por outro lado, também ele conta pra gente que havia na plateia aquelas pessoas desligadas, que estavam pensando lá no trabalho, pensando em alguma outra atividade, preocupados com a vida diária e muito pouco se beneficiavam do que estava acontecendo ali. Então não é milagre não, tá, gente? Não acontece por milagre. Eu vou ao centro espírita assistir uma palestra e vou me curar. Não, não é só isso, é um trabalho de parceria. A gente tem que vir, a gente tem que estar presente, a gente tem que nos permitir ouvir, nos permitir a essa reflexão, porque a gente nunca sabe para onde isso vai nos levar. De repente vai levar por vias do nosso psiquismo, que vai abrir portas que há muito tempo a gente tem tentado e não tem conseguido. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que estar presente, e alerta, e vigilante, não é? Para beneficiar do que acontece aqui. O passe. O passe eu não vou falar praticamente nada, porque vocês tiveram um estudo maravilhoso de passe aqui, inteiro, profundo, né? Então vou só dizer para vocês o seguinte, que o trabalho de passe ele coloca para a gente como sendo também uma parceria. Tá? A gente não vem aqui tomar um passe e simplesmente o passista vai fazer o trabalho dele e a gente não tem nada para fazer. Não, nós temos uma parceria nisso e ele explica por quê. Ele fala assim que para tomarmos o passe de maneira produtiva, nós temos que ter vontade e disciplina mental. Ou seja, a gente tem que sentar numa cadeira de passe num clima de meditação e prece. Porque, e veja bem, quando ele usa a palavra clima, a gente entende que não tem necessidade da gente sentar ali e ficar formulando orações com palavras, buscando uma coisa que vai até tirar da gente uma tranquilidade. É clima, ele está falando de clima, de meditação e prece. Ou seja, porque nesse clima a gente permite um afrouxamento dos laços vitais, olha, veja bem como isso é profundo, que ele unem o espírito ao corpo. Em consequência, ele experimenta a expansibilidade do perispírito, ou corpo espiritual, que utilizando-se da inerente propriedade de absorção, olha aí a parceria, da absorção, assimila os fluidos, a maneira de esponja em contato com um líquido qualquer. Então, o que resumidamente ele está falando para a gente fazer aqui? Senta ali e relaxa. Relaxa, confia. Se a gente senta na cadeira, olha assim, né, o passista que está vindo na nossa direção, fala, eu não confio nessa pessoa. Acabou o passe. A gente não vai receber nada, porque a gente não se colocou na condição de receber. A gente tem que sentar ali e relaxar. Sabe por quê? Mesmo que a gente não goste da pessoa que está vindo nos dar o passe, a espiritualidade está trabalhando com ela. Aí a gente tem que confiar. Porque a espiritualidade está presente. O que a espiritualidade faz, e vocês viram no estudo, eu não vou repetir tudo aqui, a energia magnética, é o magnetismo do médium que é doado, e quem faz o trabalho é a espiritualidade.
Então a gente simplesmente relaxa, fica no clima de meditação e prece e deixa o trabalho acontecer. Porque se não houver relaxamento, o perispírito não absorve aquela energia que está vindo para a gente. Então ele fala assim, então assistido participativamente da transmissão de passe, ele fala, nesse nível de tratamento, estamos falando do passe, age como parceiro, colaborando com a sua disposição mental. Tá certo? E essa atitude favorece a ação dos benfeitores espirituais. Aí vem de novo o alerta deles, né? Entretanto, quando falta essa prestimosa colaboração, o aproveitamento é quase nulo. Um outro aspecto também que hoje, né, quando eu estava repreparando, que eu fiz uma remodelação dessa palestra para trazer, eu falei, bom, essa parte é importante, mas talvez não seja assim tão necessária se falar, porque os domingos que eu tenho vindo aqui, eu tenho quase que não visto crianças, né? Mas hoje, por acaso, tem um monte de criança aí. Então vamos falar. A evangelização. O que acontece na evangelização? Ele fala que, quando ele visitou as salas, haviam vários espíritos assistindo o trabalho das evangelizadoras. Uns estavam em estágio de aprendizagem. E ele diz que, durante o sono, os evangelizadores se reúnem com os espíritos trabalhadores da casa, da área de evangelização, para encontrar recursos para implementar a evangelização. Olha para você ver. E às vezes sonha que está em reuniões, está mesmo. Né? E então haviam várias pessoas presentes ali. Algumas eram aprendizes, se preparando para servir a causa quando reencarnarem. Então iriam reencarnar para trabalhar como evangelizadoras no centro espírita. Outras eram mães que faliram, aliás, mulheres que faliram de tarefa de ser mães e estavam ali na condição de aprendizes daqueles que ofertam carinho a filhos alheios. Olha que interessante. Né? Isso também pode se levar aos professores, né? A pessoa está dedicando a vida aos filhos dos outros para um dia aprender a ter os seus próprios filhos. Né? Agora, certamente não é só mulheres, homens também, todos os servidores dessa área, né? Então, a gente falou também sobre esses serviços externos que são feitos. Agora vamos falar de uma coisa muito interessante para a gente finalizar. Confraternização. Essa eu vou ler, não vou nem falar não, para vocês verem para vocês verem que não é as minhas palavras, é a palavra do Espírito. Ele fala assim, quando a casa espírita conseguir a permanência dos seus frequentadores e trabalhadores após as atividades doutrinárias para a conversação edificante no clima da verdadeira fraternidade, alcançou importante conquista. Olha só, parece que isso não tem importância, né? Demonstra que o grupo está coeso, a fim que a casa é um local agradável, onde se criou um ambiente favorável à amizade e ao carinho fraternos. Quando as atividades se encerram e todos saem em correria desabalada, ansiosos para voltar ao lar, algo está errado. Imprescindível, pois, o trabalho consciente dos dirigentes encarnados, né, incentivando os frequentadores e equipes de trabalhadores a permanecerem um pouco mais, ou chegarem um pouco mais cedo para tomar um café, né, Dória? E para que se estabeleça esse clima de verdadeira fraternidade cristã. Está vendo como é importante? E eles falam assim, espíritos trabalhadores e familiares desfrutam dessa hora fraterna com a gente. Não é porque eles estão desenfaixados da matéria densa que perderam o gosto pela vida social. Então eles visitam, incentivam ao bem, às vezes são familiares que estão aqui nesse momento, convivendo conosco nesse momento de confraternização. E aí ele encerra essa parte do trabalho no Centro Espírita dizendo uma coisa que nós também podemos refletir a respeito. Em apenas algumas horas, quanto serviço havia sido realizado? Quanta assistência prestada? Quantos males evitados? Sem dúvida, os encarnados não fazem ideia das inúmeras bênçãos colhidas durante aquelas poucas horas de serviço realizadas por parte dos abnegados instrutores espirituais. Aí a gente vai lembrar uma coisa além disso. Nós viemos aqui algumas vezes por semana,
né? Uns vêm uma vez, outros vêm duas, outros vêm três, outros vêm quatro, durante 1, 2 horas, 3 horas. Mas a espiritualidade, o trabalho dela é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quer dizer que eles estão aqui o tempo todo? Não necessariamente. Mas sempre que há uma necessidade, eles estarão aqui. Quando a gente chega de manhã, como eu disse antes, eles já prepararam o ambiente. Quando a gente fecha a porta e vai embora, o trabalho deles começa. Que aí eles vão trabalhar com os espíritos necessitados que vieram em nossa companhia ou que vieram de outras formas. E aí eles, né, aqueles espíritos, aquelas pessoas que são atendidas durante aquela reunião de conversa fraterna, né, ela vai ser inspirada a ser naquilo, na necessidade que ela tem, e aqueles amigos espirituais, aqueles vínculos espirituais que vieram com ela, serão tratados posteriormente pela espiritualidade também. Então, quando a gente fecha a porta e vai embora, a gente pensa que o trabalho acabou. Não, eles estão aqui. Estão aqui trabalhando e vão até onde seja necessário, né, fazer esse trabalho. Então, quando a gente, sempre fala, quando a gente entra na casa espírita, a gente sempre seria bom que, no momento que a gente entra, a gente já se conectasse com eles e agradecesse pela presença deles aqui. Né, e já tomasse e trouxesse para a nossa consciência, né, de que eles estão aqui, que a gente está junto com eles, a gente não está aqui sozinho. E que a gente não faz parte de uma equipe pequena, a gente faz uma parte de uma equipe muito grande. E que a gente deveria prezar por isso. Né? A conclusão que eu vou trazer para vocês é para a nossa reflexão. Eu vou ler aqui um trechinho, tá bem? Quem iria imaginar tamanho serviço sendo feito em nosso favor? Como menosprezar a infinita misericórdia divina que nos manda seus anjos mensageiros para nos auxiliar na marcha do progresso? É substancial o tanto de recursos que Deus nos dispõe para que possamos fazer as escolhas mais corretas e seguir o caminho da alegria infinita do trabalho em Cristo. A casa espírita, muito mais do que cadeiras em uma tribuna com um palestrante, é um enorme educandário de almas, hospital de espíritos e laboratório de existências. É a instituição de Jesus na Terra. É a boa nova espalhada para todos os seres da criação. Sejamos gratos a essa divina oportunidade de estarmos fazendo parte disso. Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre para estarmos aqui unidos nesse ideal de fraternidade.